Paz seja convosco. Hoje eu quero estar trazendo para vocês aí mais um estudo para que nós podemos refletir junto, né? Tem momento da nossa vida que parece que os nossos problemas não têm fim. Quando você soluciona um problema, parece que ele aumenta mais ainda. Outro problema surge. Querido Deus, o Senhor conhece a nossa vida, o nosso viver, o Senhor conhece tudo de nós, Pai. Conhece o nosso pensamento, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir. Querido Deus, seja conosco, nos dando capacidade, paciência e entendimento para poder entender e compreender, Senhor, o que é que o Senhor quer de nós. Esse é o pedido de agradecimento que fazemos, em nome de Yeshua. Amém. Então agora, meus queridos, a gente vai poder estar estudando junto aqui uma questão muito importante. Então, depois de Jesus, como eu fiz no vídeo anterior aí, depois que Jesus foi expulso de Gadar, ele voltou para Cafarnaum. Cafarnaum, a gente sabe que é uma cidade que era incrédula ali. De fato, em um certo lugar, Jesus disse assim que se em Sodoma e Gomorra tivesse sido pregado, tivesse sido feito os milagres que foi feito em Cafarnaum, com certeza Sodoma e Gomorra estaria de pé até hoje. Mas então o povo ali foi considerado pior do que os de Sodoma e Gomorra. Isso aí na época de Jesus. Imagina hoje o pecado como fede nas narinas de Deus, né? Deve estar difícil hoje. Eu quero estar trazendo no próximo vídeo depois para vocês algo que vocês vão entender sobre a volta de Jesus, e para que possamos ter uma análise, uma avaliação de quanto falta para a chegada de Jesus. Nós vamos falar isso no próximo vídeo. Mas aqui a gente vai falar sobre Cafarnaum, né? Uma cidade que era incrédula. E ali a gente sabe, meus queridos, que Jesus foi, conforme eu falei no vídeo anterior, no estudo anterior, Jesus foi expulso de Gadar. Ali as pessoas trocaram Jesus por porcos e expulsaram Jesus dali. Fizeram um grande protesto, né? Ali expulsando Jesus de Gadar. Mas quando Jesus chegou em Cafarnaum de volta, tinha uma multidão que estava esperando por Jesus, né? Enquanto uns expulsam, outros procuravam ansiosamente. Ali no caso, vamos ver que tem uma mulher ali que sofria 12 anos. Tinha uma mulher que sofria 12 anos ali de fluxo de sangue, estavam esperando um momento oportuno para poder tocar nas orlas das vestes de Jesus, ou conversar com Jesus, ter um milagre. E ali também tinha uma menina de 12 anos, aproximadamente 12 anos, que também estava morrendo. Estava muito doente, à beira da morte. E tinha um pai que estava, uma família que estava ansiosamente esperando uma oportunidade para continuar vivendo, ansiosa, desgostosa, chorando, triste, aborrecida. Então Lucas diz que tinha uma multidão esperando lá. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições. Olha aqui, a gente vê em Mateus capítulo 5, a gente vê ali os bem-aventurados. Bem-aventurados. Os bem-aventurados são aqueles que sofrem. Os que sofrem, se a gente for avaliar isso aí, a gente vai dizer assim, poxa, eu não sei por que são bem-aventurados. Se sofrem, se para ser bem-aventurado tem que sofrer. E aqui Jesus diz que nesse mundo nós teríamos aflição. É porque o projeto de Deus para nós, naquele momento,
O projeto de Deus era reverter a situação que Adão levou nós, a situação que Adão levou nós ao pecado. Ali nós viramos escravo, dependência de Satanás. Agora Jesus estava comprando nós, tirando nós como escravo. Jesus estava comprando nós e dando para nós a carta de alforria. Mas hoje nós somos livre, vamos dizer, de ser escravo, se nós quisermos. Se nós não quisermos, nós vamos continuar sendo escravo. Mas o projeto de Deus é para nos livrar da morte, porque hoje a morte ainda predomina. Então os planos de Deus é vida eterna. Mas Jesus deixa bem claro que nesse mundo nós teríamos aflições. Eu venci. Eu venci o mundo, eu sofri, não foi fácil, eu fui experimentado em todo tipo de trabalho, fiz tudo, mas eu venci o mundo, lutei por vocês. Agora no caso ele ainda ia morrer para ser o último cordeiro pascual, né? O último cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então Jesus disse: nesse mundo tereis aflição, e quem quer ter a vida tem que ser preciso for perder a vida. Então o sofrimento e a morte ainda domina sobre toda a criação. Jesus veio para pôr fim em todo o sofrimento. Mas espera aí, Jesus fez apenas campanha. Ele não assumiu o governo ainda. Jesus veio para ser rei, mas ele ainda não assumiu o governo. Ele é o vencedor, mas ele não ainda assumiu. Romanos 8:22 diz assim: porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dor de parto até agora. Eu estava conversando com um amigo meu e falei para ele que eu não concordo do leão comer um outro animal. Eu não concordo da maldade que hoje você vê nos animais, começando nos insetos. É muita maldade. São coisas que nem você vai concordar. Hoje está cheio de pessoas veganas que não comem mais carne por amor aos animais. E outras pessoas também. Então a gente vê que não tem sentido um destruir o outro para se alimentar. Então tem coisa que não está certo. Tem muita coisa que está errado. Só que Jesus vai colocar isso no eixo. Mas vamos voltar aqui, nós vamos logo falar a respeito de Jairo. Porque ali, a história que nós vamos contar aqui, envolve uma menina de quase 12 anos, que estava à beira da morte. Mas para todas as coisas existe um tempo certo. É o que eu acabei de falar. Para todas as coisas existe um tempo certo. A Bíblia diz que há tempo para tudo nesse mundo. Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. E vale lembrar que ele foi rejeitado e continua sendo, sem poder fazer nada, sem poder agir. Jesus foi rejeitado. Ele poderia ter ficado aqui conosco. A partir do momento que ele foi ressuscitado, Jesus poderia estabelecer o reino dele na terra, mas ele estava sendo rejeitado pelos seus, continua sendo rejeitado até hoje. Mas vai chegar um momento, profeticamente dizendo, vai chegar um momento que ele vai vir e vai estabelecer o reino dele. E quem quiser rejeitar vai ser o contrário. Agora é essas pessoas que vão ser rejeitadas. Mas para todas as coisas existe um tempo certo. E vale lembrar que ele foi rejeitado e continua
poder agir. Só no tempo que ele vier como juiz é que a coisa vai começar a entrar nos eixos, né? Então Jairo, nós vai falar de Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. E ali em Cafarnaum, provavelmente, Jesus foi rejeitado dentro da sinagoga. Dentro do templo, principalmente, a Bíblia consta várias vezes que pegaram em pedra para atirarem Jesus. Será que Jairo não era um desses personagens que pegou em pedra para atirar em Jesus? Quando tudo estava bem? Porque quando tudo está bem, ninguém quer saber de Jesus, ninguém quer saber de vida eterna, ninguém quer saber de nada. Quer saber de viver hoje ou agora. Quer dizer, pensa que vive, né? Mas nesse momento, ele estava precisando de um milagre. Agora ele tinha uma filha que era sua única filha, que tinha aproximadamente 12 anos de idade. Sua única filha que agora estava à beira da morte. Agora Jairo, que talvez, como eu disse, teria no passado, um passado muito próximo, teria pegado em pedra para atirar em Jesus. Agora Jairo chega e prostra-se, chorando, ele prostra-se aos pés de Jesus, clamando por um milagre, implorando por um milagre, porque tinha sua única filha de 12 anos de idade, que estava morrendo, à beira da morte. Se humilhar para um rabino, para ele era um dos principais ali da sinagoga. Talvez ele fosse um rabino, talvez ali ele fosse um escriba. Ele era um dos principais ali. Só um milagre pode salvar minha filha. Ele procurou Jesus. Creio que estava ansioso e, como sabia que Jesus fazia milagre, a sua última alternativa não era outra a não ser crer. Falou, eu tenho que crer agora. Eu não tenho outra saída. Quantas pessoas procuram soluções médicas? Quantas pessoas procuram curandeiro? Quantas pessoas procuram quando não vê mais saída? Aí sim, corre aos braços de Jesus. Procura Jesus. Humilha-se Jesus. Isso acontece comigo, com você, com nós. Como é difícil encontrar fé, principalmente quando se trata da nossa pessoa. É fácil você estender a mão e orar para uma pessoa e dizer, Jesus vai te curar. Mas quando é você que está com uma ferida, você não encontra essa fé. Essa fé parece que vai embora. Mas tem um momento da nossa vida que você se vê que não tem outra alternativa. É crer ou crer. E Jesus ali, e Jairo ali teve a última alternativa, buscar socorro em Jesus. Agora Jesus diz que vai ver a sua filha. Pelo menos Jairo falou, bom, um passo a mais. Pelo menos agora eu já tenho a promessa, porque ele vai ver a minha filha. Só que o pai não arreda o pé. O pai podia voltar, não, eu vou lá que eu quero estar do lado da minha filha, eu espero o senhor lá. Não. Jairo agora pensou diferente. Eu quero ficar aqui porque eu quero ir com o Senhor. Talvez Jairo poderia até pensar, se eu não ficar aqui, Jesus pode demorar e minha filha pode morrer. Ou quem sabe ele nem vai. Eu não sei o que passava pela cabeça de Jairo, mas era um sofrimento na cabeça de Jairo. Talvez Jairo estava alguns dias sem dormir, estava algumas noites sem dormir, muitas vezes sem se alimentar,
muito triste, abalado, abatido, na expectativa de que sua filha, talvez ele tivesse gastado tudo que tinha, como aquela mulher do fluxo de sangue, que havia gastado tudo que tinha. Havia gastado tudo o que tinha e não tinha conseguido a sua cura. Talvez Jairo tinha gastado com a sua filha todo o recurso que tinha. Ele já tinha esgotado todos os meios. E agora ele procura Jesus. Então ele esperava ali. E ele pensava consigo mesmo, agora mesmo eu levo ele. Mas nem tudo é do jeito que queremos. As coisas não é do jeito que queremos, não é do jeito que nós planejamos. Muitas vezes você pede um terno para Jesus, para Deus, mas Deus vê que você está precisando de um sapato. É Ele que tem que ver o que você mais precisa. A Bíblia diz que antes que nós pede, Deus já sabe do que nós precisamos. Ali no caso de Lázaro, onde está registrado em João, capítulo 11, no caso de Lázaro, quando avisar Jesus que Lázaro, seu amigo, estava doente, Jesus demorou mais 2 dias para ir lá. Lázaro morreu. Jesus chegou lá, Lázaro estava morto. Já tinha passado 4 dias que Lázaro já tinha sido sepultado. Estava morto há 4 dias. Mas nesse caso aqui, no caso de Lázaro, Jesus demorou todo esse tempo. Mas neste caso, Jesus já estava a caminho. E Jairo com ele. Aquele pai desesperado, acho que Jesus olhava para ele, tinha dó de ver, né? Mas não era só ele que precisava de Jesus. Ali tinha uma multidão de pessoas que precisavam de Jesus. Não é só aquela menina de 12 aninhos que estava morrendo. Tinha muitas pessoas que precisavam de Jesus. Ali mesmo tinha uma mulher que já estava sofrendo também há 12 anos. E tinha gastado todos os seus recursos com o sofrimento. Além dela estar sofrendo com o fluxo de sangue, talvez essa mulher, ela estava ali esvarrida. Talvez essa mulher estava esgotada, fraquinha, aos últimos momentos de vida, desprezada pela sociedade, porque a mulher com esse tipo de problema, ela era uma mulher imunda. Mas o nosso foco aqui é Jairo. Creio que a fé de Jairo, ao ver Jesus curando aquela mulher do fluxo de sangue, tem aumentado ainda mais a fé de Jairo. Então, ao ver Jesus curando, talvez a agonia dele também aumentava muito mais. A fé aumentava, a agonia aumentava. Que hora será que Jesus vai chegar e vai libertar a minha filha antes que ela morra? Mas, amados, muitas vezes as coisas estão ruins. Pode piorar. Às vezes, se a coisa está boa, pode melhorar. Mas se a coisa está ruim também, pode melhorar. Mas se nós não perdemos a esperança, se nós confiamos em Deus, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedor. É nesse ponto que nós temos que focar. Somos mais que vencedor. Se estava ruim, agora piorava. Seus amigos da sinagoga, quando mandaram uma mensagem para Jairo. Jairo, não se preocupe mais, o mestre, pare de ficar perturbando Jesus. Sua filha já era. Sua filha já morreu. Que amigo que Jairo tinha. Que amigos que Jairo tinha. Entregar uma má notícia dessa. Tem pessoas que vivem e amam má notícia. Foi o caso daqueles mensageiros que trouxeram o recado que a filha dele estava morto.
que ele nem precisava mais incomodar ninguém, apenas agora fosse cuidar do sepultamento da sua filha. Eu acredito que naquele momento a casa caiu para Jairo, porque era a última esperança que ele tinha, era de Jesus curar a sua filha. Era a única esperança. Agora a casa caiu. Jairo desabou. Jairo entrou em crise nesse momento. Por um outro lado, ao entregar essa má notícia, os amigos de Jairo estavam dizendo para Jairo: Jairo, o milagre de Jesus é curar, não é ressuscitar morto. Eles estavam limitando o poder de Deus. Quantas pessoas hoje têm limita o poder de Deus? E o poder de Deus é sem limite. Ele age no impossível. Quando você imagina que o seu caso não tem mais jeito, quando você imagina que o seu caso não tem mais jeito, é nesse momento que ele entra em ação na sua vida. É nesse momento que ele entra em ação na sua vida. Só que os amigos de Jairo estavam limitando o poder de Deus através de Jesus. O Jairo tremeu na base, com certeza, mas Jesus disse ainda que todos duvidem, Jairo. Ainda que todos duvidem. Creia somente, ou, pelo contrário, somente creia. Creia sozinho. Jairo, somente creia. Ou seja, nem que mais ninguém não acredite. Não se abalem. Não tema. Não deixe você cair. Não deixe os seus pensamentos levar você. Creia! Nem tudo ainda está perdido. Não tem nada perdido, Jairo. Eu estou aqui, estou indo lá. Quem tem Deus, nada está perdido. Nada é perdido. A sua causa, se você tem razão e a sua causa é justa, a sua causa não é perdida. Porque Deus tem a solução em cima do impossível. Em cima do impossível. Basta nós cremos. Eu sei que aquilo ali era um grande teste para Jairo. Era um grande teste para ele. Eu acredito que a partir daquele dia, Jairo foi o maior crente de todos os tempos. Se Jesus fosse lá e curasse a menina, apenas curasse a menina, seria mais um milagre. Um milagrezinho. Ou quem sabe as pessoas poderiam atribuir a cura a outros curandeiros. Ou atribuir a cura a remédio caseiro que deram para ela. Quem sabe deram lá um chá de qualquer. Jesus chegava e curava a menina e falava: foi o chá que curou. Foi o curandeiro lá que deu aquela garrafada e ela bebeu e sarou. Mas para os mortos, remédio caseiro não funciona. Curandeiro não funciona. É só o poder de Deus. É só o poder da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e sou a vida. Se Jesus curasse a menina, seria apenas mais um milagre, que poderia ser atribuído a outro, mas para morto não tem remédio. A nossa dúvida nos leva a perder muita bênção. Muitas vezes, quando nós temos a dúvida, nos leva a perder muita bênção. Deus quer que nos ver felizes. Deus quer nos ver felizes e abençoados. Ele quer. Deus quer isso para nós. Mas nós estragamos tudo com a nossa falta de fé. Quando nós duvidamos, como disse Jesus quando falava da figueira, se crer, não duvidar. Se você disser, crendo, e é crer que o que você diz vai acontecer, então acontece. Mas tem que crer
tem que entrar com ação, né? Então a nossa dúvida nos leva a perder muita bênção, porque Deus quer que nós sejamos abençoados. Mas muitas vezes nossa falta de fé pode fazer nós perder as bênçãos. Mas Deus nunca esquece de nós, Ele nunca nos abandona, e mesmo que Ele vê em nós a incredulidade. É como você, por exemplo, você tem um cachorrinho. O cachorrinho está com ferimento na pata. Você vai tentar curar ele quer te morder. Porque está doendo. Ele quer te morder. Mas se ele pensasse bem, raciocinasse bem, que você está ali para curar ele não iria fazer isso. Ele não ia fazer a maldade para você. Você pega um animal, por exemplo, silvestre, ele está lá amarrado lá numa armadilha, você quer soltar ele não entende que você quer fazer o bem para ele, né? Então, a gente vê então que nós temos que ter fé, mas Deus nunca nos abandona. Mesmo na nossa falta de fé, Deus está conosco. Muitas vezes precisamos ver o caso perdido. No caso de Jairo. Muitas vezes nós temos que ver quando que não tem mais solução no nosso caso, para que nós possamos entregar o nosso problema a Deus. Quando a Bíblia diz, entrega teus caminhos, Senhor, confia nele e ele tudo fará, ou as demais coisas ele fará, será que nós estamos fazendo isso? Isso é uma das coisas mais difíceis que tem, é nós entregar o nosso caminho ao Senhor, é nós confiar em Deus, é a coisa mais difícil que tem. Quando nós vemos o caso perdido, aí que nós vamos falar com Deus. E quando aproximamos de Deus para pôr uma causa em suas mãos, nós temos que esquecer as más notícias, porque vai aparecer muita gente para tentar nos desencorajar, tentar nos derrubar a nossa fé. Vai aparecer muita gente para isso. Meus queridos, vamos confiar. Se você tem um problema, entregue nas mãos do Senhor. O nosso próximo estudo que nós vamos fazer, nós vamos falar de uma pedra perigosa. Essa pedra perigosa, nós vamos falar sobre ela. E você gostaria de estar com essa pedra, de estar unido com essa pedra, mas nós vamos falar dela. Deixa seu joinha, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho, porque nós vamos ter uma reflexão maravilhosa, e a gente vai descobrir sobre por que Jesus está demorando voltar. Qual será o tempo, qual a profecia para a volta de Jesus? Nós vamos falar um pouquinho de escatologia no próximo estudo. Não perca, acione o sininho aí, tá bom? Que Deus possa estar nos abençoando e nos concedendo graça. Meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe. Meu irmão, que a paz do Eterno esteja com todos nós. Assim, nós terminamos esse vídeo em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Os milagres eu já vi, que eu vou te contar. Água em vinho ele tornou, só com seu olhar. Já que é só ver pra crer, creia no que vi. Se olhar com o coração, você vai entender. Patrícia, eu já posso ver com este meu olhar. Peixes para os pescadores, água em vinho tornar.